A Casa Tully de Riverrun não é uma das mais poderosas ou influentes de Westeros, mas ainda assim pode ser considerada uma das mais importantes dos Sete Reinos. A posição central das terras fluviais tornam as posses dos Tully alvo da maioria das guerras civis que ocorrem em Westeros, forçando a família a se tornar extremamente adaptável e estratégica. Como acontece com todas as outras casas da franquia, a simbologia dos Tully reverencia suas características, a personalidade dos membros da casa e, claro, o destino de cada um dos herdeiros das terras fluviais, exatamente o que iremos explorar neste vídeo. Os Tully são desde o início da trama de Game of Thrones uma família vista como secundária. Catelyn Stark é uma clara alusão a Cecily Neville, a duquesa de York. Como falamos no nosso vídeo dos Lannister, que tá aparecendo aí na tela pra você que ainda não assistiu, a guerra entre Starks e Lannisters é um paralelo direto à Guerra das Duas Rosas entre os Yorks e Lancasters. Catelyn, a principal personagem da Casa Tully, se vê na mesma posição que a Duquesa de York, uma mulher que vê pouco a pouco a sua família se desestruturar durante a guerra. Assim como Catelyn, Cecily Neville vê seus filhos serem enviados para cantos diferentes do país e seu filho mais velho, Edward, se tornar rei, assim como acontece com Robb Stark nos eventos da série. Como já falamos nos outros vídeos, esses paralelos e características influenciam muito no desenrolar da história. Assim sendo, vamos à simbologia das cores da Casa Tully. O símbolo da casa é a truta, algo que falaremos logo mais, sobre um campo vermelho, prata e azul. O vermelho é muitas vezes considerado uma cor agressiva e violenta, mas no caso dos Tully, se conecta diretamente às terras que a família governa. Tendo sido palco de inúmeras batalhas sangrentas, as terras fluviais estão manchadas pela sanguinolência de Westeros e, portanto, o vermelho em seu brasão é um lembrete das inúmeras vidas perdidas na região. Além disso, as terras fluviais são a única região de Westeros que pode bater de frente com as terras da Campina em termos de produção alimentícia. A Terra Vermelha, na agropecuária em geral, é vista como uma terra produtiva e rica em minerais, reforçado justamente pelo tom mais fechado do vermelho do brasão, se aproximando muito de um vermelho terroso. Essa conexão da fertilidade não está apenas nas terras, porém. Durante a história, os Tully sempre foram uma casa a produzir muitos filhos e filhas, algo que Catelyn simboliza com suas 5 crias. Mesmo Lysa, irmã mais nova de Catelyn, produz um herdeiro a um já idoso Jon Arryn, algo que nenhuma de suas esposas anteriores havia conseguido lhe prover. Sim, existem dúvidas a respeito da verdadeira paternidade de Robin, mas não é isso que a série nos apresenta à primeira vista, e sim a fertilidade das mulheres Tully. Essa fertilidade da família é um contraposto à quantidade de vidas que foram perdidas nas terras fluviais, como já falamos, demonstrando que os Tully são uma casa muito representada pela continuidade. Por fim, mas não menos importante, o vermelho não pode ser descartado como uma referência direta aos cabelos ruivos e avermelhados da maioria da família. O prata, por outro lado, é uma cor muito ligada ao metal de mesmo nome e também à lua. Em termos de metal, a prata é considerada em inúmeras culturas uma contrapartida feminina à masculinidade do dourado. E essa feminilidade é bem representada pela casa, que tem em suas mulheres as principais personagens durante a série. Catelyn, Lysa e até mesmo Sansa têm desenvolvimentos e papéis muito mais importantes, por exemplo, que Edmure Tully, o verdadeiro Lorde de Riverrun, reforçando que os Tully são uma casa que se fortalece em suas mulheres. Isso tanto é verdade que, ao longo dos séculos, os Tully ficam muito conhecidos por seus casamentos estratégicos e pelo profundo preparo de suas filhas para que se tornem esposas, mães e mulheres fortes e dedicadas, algo muito parecido com o que fazia na vida real a Casa de Habsburgo da Áustria. O azul que podemos ver no brasão é uma alusão direta às águas dos inúmeros rios que cortam as terras fluviais, mas não se limita a isso. Azul também é uma cor que inspira confiança, lealdade e fidelidade. Essas características estão ligadas ao lema dos Tully: família, dever e honra, mas também estão ligados à já comentada continuidade. Rios são fluidos e jamais andam para trás, sempre seguindo adiante, e independente do sangue que nele seja derramado, eventualmente sua cor será restaurada ao normal. Os Tully são a truta que flui pelos rios, o que nos leva à próxima parte do simbolismo.
Sim, os Tully são a truta que navega o rio, o que significa que além de continuidade, eles também simbolizam adaptabilidade. A truta é incapaz de mudar o fluxo do rio e, assim sendo, se adapta para navegar através dele da melhor maneira possível. Isso é muito bem representado na situação dos Lordes das Terras Fluviais. Sem defesas naturais para suas terras e sem um exército grandioso, os Tully são constantemente invadidos e sempre se veem, como eu já disse, como o palco de batalhas. Isso significa que ao longo do tempo, eles precisaram se adaptar às suas necessidades. Como podemos ver no início da rebelião de Robert, o Lord Huster Tully acirra seus laços com os Stark e os Arryn ao prometer as mãos de suas filhas Catelyn e Lysa para as duas casas respectivamente. São essas alianças, principalmente através do matrimônio, que mantêm a família viva. Enquanto suas filhas são prometidas a futuros lords das grandes casas, seus filhos são prometidos às ladies das casas vassalas, as colocando em posição de proeminência e, consequentemente, ganhando a lealdade das casas menores, muitas das quais contam com mais riquezas e exércitos do que os próprios Tully. Isso garante aos Lordes das Terras Fluviais influência externa e interna, algo que por si só jamais seriam capazes de conquistar. Essa adaptabilidade também é representada em como a truta está posicionada no brasão, acima do campo vermelho e não no azul. Isso pode nos levar a pensar que o animal está saltando para fora d'água, que naturalmente seria a sua posição de conforto. E é isso mesmo, os Tully estão sempre deixando a sua zona de conforto para se adaptar a novos ambientes, como podemos ver com Catelyn, que mesmo após anos de casada e morando no norte, ainda não se sente parte integrante da cultura e da região. E claro, isso também simboliza, mais uma vez, a vastidão de sangue que já foi derramado, uma lembrança aos membros da família de que o banho de sangue os cerca, as terras produtivas lhes fortalece e que o conforto das águas jamais deve desviar sua atenção de todos os perigos que os cercam. Família, dever e honra, nesta exata ordem. A família está acima de todas as coisas e isso é um tema recorrente entre os Tully. Catelyn, mesmo Stark, se apega a essas raízes e está constantemente lutando pelo interesse de seu marido e de seus filhos. Mesmo quando Robb está vencendo a guerra e captura Jaime Lannister, Catelyn ignora o seu dever de rainha-mãe e a honra de sua posição para libertar o leão e forçá-la a prometer que irá salvar suas filhas do destino que assolou seu marido. Em uma única cena, podemos ver como Catelyn representa o lema de sua casa em todos os sentidos. Lysa não é muito diferente. Apesar de enxergar Robin como sua única família, ela está disposta a fazer absolutamente tudo pelo jovem Lorde. Esse contexto de família, dever e honra se interliga diretamente com a estratégia dos Tully de unirem seus filhos e filhas de forma estratégica no matrimônio. Uma casa que recebe um casamento com um dos Tully sabe que poderá confiar nos laços criados entre marido e mulher, independente de qualquer coisa. Existem também outros pontos nos quais poderemos explorar o dever e a honra dos Tully, como quando Catelyn recebe o juramento de Brienne de Tarth, mas se recusa a exigir dela qualquer coisa que possa ferir o seu senso de honra. Para os Tully, afinal, nada jamais supera o senso de família, de dever e de honra, nessa ordem. E como toda boa família, vocês aí vão fazer o seu dever de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e eu vou prometer honrar cada uma dessas ações com mais e mais vídeos de Game of Thrones. Pode ser? Em termos de simbologia, os Tully têm uma das concepções mais redondas e amarradas de toda a saga. Não, eles talvez não sejam a casa mais importante ou mais legal de todas, mas aconteça o que acontecer, eles vão se adaptar e seguir em frente. Como podemos ver em Edmure ao fim da série, que mesmo após anos de tortura e cárcere, sobrevive para levar adiante sua família. Sangue é um tema recorrente nas terras fluviais, algo do qual nenhum dos membros da família consegue fugir. Mesmo se mudando para o norte, Catelyn vive o suficiente para tomar conhecimento da decapitação de seu marido, do linchamento de seus 2 filhos mais novos nas mãos dos Homens de Ferro e morre acreditando que cada uma de suas crianças também está morta. Mesmo a escolha da truta deixa muito claro que a casa Tully sabe muito bem a sua posição em Westeros. Diferentemente dos Lannister ou dos Targaryen que escolheram leões e dragões, os Tully sabem que não são predadores e, pelo contrário, que são a presa. E é justamente assim, honrando a sua posição, que eles conseguem escapar e seguir vivendo. Comenta aí o que você achou dos Tully, se sua opinião mudou a respeito da casa, deixe as suas sugestões e suas críticas e até o próximo vídeo.